Olá, turma amada do terceiro ano, tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje é de matemática, revisão de conjuntos e revisão do nome dos termos das 4 operações. Revisão de conjuntos. Conjunto é uma coleção de objetos, pessoas, animais, etc. Exemplos: conjunto das vogais do alfabeto, o A maiúsculo, entre chaves, os elementos A, E, I, O, U. Conjunto dos continentes, o B maiúsculo, que é o nome do conjunto, entre chaves, os continentes: África, América, Ásia, Europa, Oceania. Cada componente do conjunto é denominado elemento. Os conjuntos são indicados por letras maiúsculas, como eu falei agora de cada um: conjunto A e conjunto B. Seus elementos são dispostos entre chaves e separados por vírgulas. Os elementos de um conjunto são indicados por letras minúsculas. Tipos de conjuntos: vazio é aquele que não possui elemento algum e é indicado por aqui, ó, entre chaves, sem nada dentro, sem nenhum elemento, ou dessa forma aqui, tá? Conjunto vazio. Conjunto unitário é aquele que possui um único elemento. Conjunto finito tem um determinado número de elementos. Conjunto infinito é aquele que não tem fim. Relações de pertinência entre os conjuntos. Considere os conjuntos A, ó, conjunto A maiúsculo. Os elementos entre chaves A, B, C, D, E. Conjunto B em maiúsculo, os elementos entre chaves C, D e E. E o conjunto C entre chaves D, E, F. Podemos dizer que A pertence, ó, o elemento A pertence ao conjunto A. O elemento A não pertence, ao símbolo do não pertence, ao conjunto B. Aqui não tem a letra A dentro do conjunto. O conjunto A contém o conjunto B. Ou seja, os elementos que tem em A também aparecem no conjunto B, que é o C, aqui e aqui, o D e a letra E, tá bom? Agora, o B, conjunto B, está contido em A. Conjunto B está contido em A. Quais são os elementos do B? C, D e E. Está contido aqui no A, ó. C, D e E. O conjunto C. Quais são os elementos? D, E e F. Não está contido em A. Não está. Tem até o D, tem o E, mas o F não tem. Então, o conjunto C não está contido no A, porque precisa ter todos os elementos.
Para estar contido. O conjunto A não contém o conjunto C. Não contém. Até como eu acabei de falar, tem o D, tem o E, mas não tem o F. Então, ele não contém o conjunto C. Resumindo, usamos pertence e não pertence para comparar elemento e conjunto. E usamos o está contido, não está contido, o contém e o não contém para comparar conjunto com conjunto. União de conjuntos. Conjunto A. 2, 4, 6, 8 e 10. E conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Podemos escrever um conjunto C, formar outro conjunto, formado por todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Ou seja, formamos um conjunto aqui C, com os seguintes elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Ou seja, aqui estão os elementos que pertencem a A e os elementos que pertencem a B. Só não precisa repetir, né, os números. Só colocar uma única vez. Por exemplo, aqui. Aparece o 2 aqui e aparece o 2 aqui. Quando eu faço a união, não precisa eu colocar duas vezes o número 2. Só coloco uma vez, tá bom? A união dos conjuntos A e B é indicada por conjunto C. Ou seja, A união, o símbolo da união é esse, B. A união B formou o conjunto C. Interseção de conjuntos. Dado os conjuntos A, é o nome do conjunto, 2, 4, 6, 8, 10. E o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Podemos escrever um conjunto C, formado por todos os elementos que pertencem a A e B simultaneamente, ou seja, aqui é o conjunto C. Aqui, nós só vamos colocar os elementos em comum em A e B. Só iremos colocar na interseção os elementos que aparecem iguais em A e B, que no caso aqui é o 2, o 4 e o 6. A interseção dos conjuntos A e B é indicada por A, interseção B. Esse é o símbolo da interseção. Na interseção, eu só coloco o que há em comum nos dois conjuntos. Tá bom? O que há em comum, que aparece em um e aparece também no outro. Os elementos iguais. Então, A, interseção B. Nome dos termos das 4 operações. Vamos revisar. Termos da adição, que nós temos uma conta. 5 mais 4 é igual a 9. O primeiro termo da adição é a parcela. Parcela. Segundo termo também. Parcela. Parcela. O resultado se chama soma ou total. Soma ou total. Termos da subtração. Temos aqui uma outra conta. 9 menos 4, 5.
Primeiro termo, minuendo. Minuendo. Segundo termo, subtraindo. Subtraindo. E o terceiro termo, que é o resultado, resto ou diferença. Resto ou diferença. Agora, nós temos os termos da multiplicação. 5 vezes 9, 45. Primeiro termo, multiplicando. Multiplicando. Segundo termo, multiplicador. Multiplicador. E o resultado da conta de multiplicação é o produto. Produto. Agora, os termos da divisão. 45 dividido por 5 deu um resultado de 9. Então, aqui nós temos o dividendo, que é esse termo aqui, é o número que vai ser dividido, dividendo. O divisor é o número em que o dividendo vai ser dividido por ele, divisor. O quociente é o resultado da conta de divisão. E o resto é, no caso, o que vai sobrar da continha de dividir. Pode sobrar resto, né? Outros números, ou pode sobrar também resto zero. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de matemática sobre a revisão de conjuntos e a revisão também do nome dos termos das 4 operações, tá bom? Um grande beijo para vocês, continuem fazendo os trabalhos. Tchau, tchau!